Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Resenha de Sucesso. Antes de iniciarmos, siga-nos, compartilhe com os colegas e amigos esse podcast que está sensacional, né? Ative o sininho para receber as notificações e vamos lá. Hoje estamos recebendo aqui o Rogerinho, galã de cinema. Galã de cinema. Ele é da Áurea Tecnologia, nossa patrocinadora aqui no podcast. Vale falar que é patrocinadora? Não, né? Corta, né? Seu microfone. Opa. Rosé. É como que é? Me falhou na hora do YouTube. Siga, compartilha e... Curta, Se inscreva, né? Curta, comenta, compartilha. Isso aí. se inscreva no canal. E se inscreva no canal, tá bom. Isso aí. Se inscreva antes. Vamos falar de modelo de negócio. Então tá bom. Nós somos Então, da Áurea, amigos, sócios e colegas de trabalho. beleza. Pode começar? Pode. Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Resenha de Sucesso e hoje promete, hein? Antes de começarmos, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha aí com os colegas, amigos e conhecidos. E se inscreva no canal para receber novas notificações e acompanhe-nos nas nossas redes sociais. E hoje o nosso podcast, ele tá especial. Nosso convidado de hoje é o Rogerinho. O Rogerinho é nosso galã. Galão de cinema. Sócio nosso na Áurea, amigo. E tá aqui para compartilhar conta a conhecimento, história, né? contar história e trazer muito conteúdo para todos nós aqui. Obrigado, Lucas, pelo convite. Amigos, sócios e colegas de trabalho. Grande Caio, que fica puxando minha orelha. Você esqueceu de falar que eu sou guardinha mirim também, que isso é que existe até Por que hoje. guardinha mirim? Porque guardinha mirim faz de tudo na empresa, né? Então, além de fazer contatos, eu faço Então serviço. você é o Bombril. Bombril. Bombril, de 1001 banco, mas utilidades. banco digital não interessa mais, tá? Obrigado pela oportunidade de participar aqui, Resenha de Sucesso. Vamos começar nosso papo. Vou ser bombardeado aqui, me disseram. Bombardeado com certeza, até porque, nossa, foi um trabalho do caramba trazer o Rogerinho, né? Ah, foi Nossa, difícil. foi difícil. Ele só dava Só dava agenda end. cheia. só dava um Se range lá. esquivava, é mais liso que bagre ensaboado. Eu tenho meu lado tímido também, tá? Você tem que respeitar, porque agora eu vou fazer um gol de placa aqui. Vamos começar? Bora então. Bora. Vamos lá. Você vem do mercado imobiliário, né? Quanto tempo aí no mercado? Eu venho do mercado imobiliário, o meu Cresce, eu tava fazendo umas contas esses dias, eu vou falar aqui para todo mundo saber. Eu tenho 27 anos de inscrição no Cresce. Cresce é o órgão regulador dos corretores no estado de São Paulo. No caso aqui é o Crescisp, tá? Então, eu tô na lida como corretor há 27 anos. Perito Bacana. avaliador e delegado regional também do órgão que é o Cresce. E como que você foi parar nesse ramo? Alguém da família já atuava? Você decidiu... Eu meio que herdei. O meu pai, quando começou com advogado, conheceu uns empresários de Americana, eu sou natural de Americana, e esses empresários, como tinham vários imóveis, precisariam de uma pessoa que entendesse um pouco de lei. E como meu pai era recém-formado, isso eu estou falando na época de 1967, tá? E ele foi convidado por um empresário e para cuidar da carteira de locação dos imóveis dele. A época era tipo ficha, canetinha no lápis, atrás da orelha, que se fazia os recebimentos e fazia o famoso check. Para tal dia, tal pagamento, tal imóvel, ele fazia esse controle mensal. E a Armon Imóveis surgiu nessa época. Vai fazer agora 55 anos de CNPJ. É a empresa mais tradicional de Americana. E qual Só você isso. entende ser o maior desafio que você enfrentou ao longo desse período? O maior desafio? Como corretor, eu acho que é você enfrentar os pseudos corretores, tá? Porque como meu pai é advogado, a gente vem de uma família tradicional, uma postura muito ética, muito honesta. E quando a gente trabalha dessa maneira, a gente corre o risco de tomar o famoso bypass, né? A gente tem todos os nossos processos e procedimentos controlados e os corretores que não são, vamos falar assim, obedientes, que não gostam de estar inscritos e que não gostam de pagar também anuidade,
eles se aproveitam dessa possibilidade, e o maior enfrentamento que a gente teve todos esses anos era vigiar para não tomar o bypass por corretores não éticos. Ô, Rogerinho, você começou falando aqui como a sua família entrou no mercado imobiliário, né? Criando a imobiliária há mais de 55 anos e hoje sendo extremamente tradicional na cidade de Americana. Mas eu gostaria de entender também como você chegou nesse mercado. Foi uma coisa planejada, essa sucessão familiar? Como que você, na sua carreira, no seu crescimento profissional, falou, não, eu vou trabalhar no mercado imobiliário e encontrou lá a sua paixão? Não foi planejado. Eu posso dizer aqui que as coisas foram acontecendo. Eu sou o irmão do meio de uma família de 4. Na realidade, eu sou o segundo filho. O meu irmão mais velho, Guilherme, que é advogado. Tem uma irmã que é administradora e a caçula que também é advogada. Ou seja, na família são vários advogados. Mas acho que pelo fato até de eu ser um pouco mais extrovertido, até pela minha própria natureza, e se tratando de corretagem, a gente precisa ser um pouco mais atirado, um pouco mais comerciante, vendedor. E os meus irmãos eu considero mais tímidos. Eles seguiram mais a carreira do pai, né, como advogado. E eu, sem nenhum planejamento, repito, as coisas foram acontecendo ao longo dos anos. E como meu pai já tinha imobiliária, além da administração dos imóveis, a gente começou a comercializar várias possibilidades. Salas comerciais, apartamentos e casas. Antes disso tudo, como foi sua infância? Como você... onde você estudou, onde você conheceu o direito através do seu pai, é óbvio, mas como foi o primeiro contato, até mesmo chegando no mercado imobiliário? E a minha infância foi bem diferente dos meus irmãos, né? Eles eram santinhos, eu era o serelepe geral. Esses termos coloquiais até por causa da idade. Eu sempre gostei de moto, sempre gostei de carro, sempre gostei de corrida. Então, repito, eu era mais extrovertido. E em relação à minha profissão hoje, eu acho que não teve planejamento nenhum, tá? Eu estudei escolas tradicionais de Americana, comecei na Escola do Estado, depois passei pro Dom Bosquinho, foi pro Dom Boscão, enfim. Mas diferente dos meus irmãos, eu tive um pouco mais de liberdade, repito, pela minha natureza, pela minha parte extrovertida. E a parte comercial segue isso, né? Se você é um pouco mais atirado, extrovertido, você parte para esse segmento. Você já vinha na área comercial, né? Você já trabalhava com uma agência de eventos? Conta um pouco dessa... Sim. Antes, na realidade, quando eu fiz uma faculdade, eu fiz faculdade de Direito, sou bacharel, não prestei o exame da ordem, tá? E eu tive aí um processo de transição. Fui para os Estados Unidos, fiz um curso, né? Que era o inglês como a segunda língua. Fiquei alguns meses em New Orleans. E quando voltei, eu estava meio deslocado, tá? E como a época... Americana sempre foi uma cidade pequena, nos aniversários de 15 anos, 18 anos, a gente sempre reunia os amigos para ouvir música. Aí a minha casa, né, na realidade a casa dos meus pais era um pouco grande, e lá eu fazia as minhas festinhas. E isso me deu um pouco de experiência, e eu, por convite de um outro grande amigo, participei da produção de eventos e fui trabalhar por 3 anos em São Paulo, numa agência famosa à época, que chamava Planeta Tenda, e produzia eventos. Isso me deu uma grande experiência até em organizar agendas e um network, que hoje é muito importante, porque o network hoje a gente diz que é um departamento comercial, né? Principalmente pela velocidade agora das informações, mas que me trouxe muita experiência, principalmente morando na capital, assim, aprendi a lavar as cuecas. E... imagino que nessa vida de eventos aí, 3 anos não é um tempo muito longo, mas também não é tão curto, você deve ter vivido muita coisa. Conta uma história interessante. Depois fala a festa mais conhecida que já foi produzida com você no meio. Conta também Pode falar? Tem pode aqui. Conta não vou falar. Conta a sua experiência mais cabeluda. Eu tive a oportunidade de trabalhar para uns empresários do Jet Set Mineiro, que eram amigos à época do Jet Set Paulista também, tá? Então,
Era um pessoal de muita posse, eles vieram a São Paulo, conheciam várias pessoas e decidiram abrir uma agência de eventos, ao qual eu fui convidado. E o evento que mais me marcou foi o aniversário de um dos proprietários. Ele era, à época, dono da Ilha do Arroz, então ele resolveu fazer os 35 anos dele lá, um evento convidando todo mundo, obviamente nomes que todos conhecem. Na época tinha o Ronaldinho, fenômeno, que jogava futebol, outros, inclusive pessoas do governo, enfim, donos de construtoras. E que para mim foi um maior desafio, porque você fazer uma festa numa casa, num quintal ou num clube é uma coisa, duro você fazer uma festa numa ilha. Então você tem que contratar staff, frete marítimo, você mandar um equipamento de som para uma ilha, que tudo muito pesado, custa, dá até medo é muito próximo do continente, mas é um receio de que os barquinhos que tem lá dos pescadores venham a tombar, enfim. E houve sim uma expectativa bastante grande, a festa foi um espetáculo e, enfim, houve congestionamento de iates no pier dele, foi assim, assustador. E no campo de futebol dele, dentro da ilha, também tinham 8 helicópteros pousados lá. Foi bem interessante. Que ano foi isso? Nossa senhora, e agora? Nós estamos na época de 2000, ano de 2000, 20 anos atrás, mais ou menos. Tá? 2005, 15 anos atrás, por aí. Mais ou menos. A maioria da galera que assiste internet hoje, YouTube e tudo mais, eu acho que nem era nascida. E Rogerinho, naquela época a internet não era igual hoje, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Imagina que organizar um evento numa ilha é algo completamente inusitado. Como que você descobriu quem eram os fornecedores? Como que você correu atrás de organizar esse evento numa coisa totalmente anormal? Na realidade, tinha o mailing da empresa, né? Os principais fornecedores, que eram equipamento de som, luzes, a gente portou de São Paulo capital, mas barco, essas coisas a gente tem que contratar ali na hora. Então era muito o boca a boca, uma indicação, mas como todo mundo conhece todo mundo, a gente conseguiu, por sorte, à época, contratar pessoas responsáveis e competentes, que fez com que o evento virasse. Mas foi muito interessante, porque pode não parecer, mas é muito complicado. Tem toda uma logística de montagem, da manutenção do evento. Pô, o cara tinha muito dinheiro, contratou buffet, só de garçom veio um ônibus. Então, assim, eram 5 dias produzindo o evento para o sábado fazer o evento no dia todo e domingo, obviamente, tinha que desmontar tudo para todo mundo voltar para São Paulo. Mas a grande maioria dos fornecedores sempre vem da capital. São Paulo, eu acho que é uma das cidades mais incríveis do mundo. A gente encontra de tudo, gastronomicamente falando, em relação também à mão de obra. Assim, vários produtores de evento. E como o Caio falou, né? Faz um bom tempo isso. À época a gente fazia locação de rádios, que era uma empresa especializada, tinha até retransmissores. E lá dentro, como eu tinha celular, a gente trabalhava com text message, que falava, né? O meu primeiro salário eu comprei um BlackBerry à época. Que era daí já veio o pip. Veio o rádio, né? Isso, Rádio Nextel. Rádio Nextel foi anos o principal aí causador de você resolver na realidade. Esse foi seu primeiro trabalho, Rogerinho? Não, como colaborador, produtor. sim. Como produtor de eventos, eu tinha uma versão doméstica, né? Mas profissionalmente, pode-se dizer, porque quando eu mudei para São Paulo, eu tive que abrir uma empresa, assim, foi meu primeiro trabalho como profissional. E aí queria fazer uma ponderação. Quais que foram os principais aprendizados que você teve nessa experiência à época? E queria que você fizesse uma comparação de como era fazer esses eventos no doméstico privado com a grande proporção, e no privado, óbvio, era você ali empreendendo de forma natural e depois você trabalhando ali como CLT na época. Então eu queria que você fizesse um paralelo para o nosso público, nossos ouvintes, telespectadores aqui, entenderem dessas diferenças. Até porque hoje é muito parecido, só muda a forma de se comunicar, né? Que tá muito mais ágil, mais fácil, né? Então, na época, eu acho que tinha os mesmos desafios, só que de formas diferentes, né? O Tomás tá vendo o irmão dele bater em mim aqui, ele não fala nada, só tá ouvindo, né? Não, ninguém tá batendo, nós tá conversando. Não, é interessante. Isso me traz memórias boas. Assim, primeiro que eu fazia o que eu gostava, tá?
no início, numa condição doméstica, né? Numa condição caseira. E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente assume mais desafios. Quando eu me profissionalizei na produção, o universo era totalmente diferente, porque a gente trabalhava com verbas, né? A gente trabalhava com contas da Unilever. Então a gente trabalhava com Sabonete Lux, aquele suco ADs, trabalhava com a Kibon. Então, verbas gigantes que a gente fazia todo um projeto, uma concepção de uma ativação dessa marca, produzia e entregava. Então, quando se trabalhava com verba, a responsabilidade era absurda. É assim, a gente amadurece demais, por mais que o tema pareça que tudo é diversão, não, é muito sério. Esses dias vocês puderam assistir aí o Rock in Rio, Rock in Rio. Se vocês tivessem noção do que envolve por trás disso, para mim é um dos maiores eventos do mundo. Tive a oportunidade de ir em outros eventos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas eu entendo hoje como produtor, se minha visão técnica, o Rock in Rio para mim supera, eu acho que é universal, um dos maiores eventos do mundo em relação à quantidade de artistas, complexidade de agenda, né? Isso, muito você difícil. ter profissionais que entregam painéis de LED, a qualidade do som, o staff, o catering que eles falam, toda a alimentação dos artistas por trás, você não tem noção de que envolve isso. Isso aí é quântico o negócio, né? Então tem que ser muito profissional, porque você servir uma comida estragada para um artista famoso aí, não tenha dúvida que em minutos vocês vão ver na internet. E acaba com o evento, né? Acaba com o evento. Então, assim, me deu muita noção de responsabilidade, administrar meu tempo, muita vantagem. E as vantagens em relação à condição física, né? Porque você trabalha muito na noite. Então você passa um mês produzindo um evento, desde a concepção, a parte de planilha, as planilhas de rede que você vai afunilando quem passa para o próximo passo. E o desgaste físico, né? Então você trabalha em horário comercial, na realidade, o mês inteiro. Na última semana você começa a virar noites em branco, porque você tem que acompanhar a entrega do que você contratou. Legal. Mas é muito interessante, bem legal. E isso me deu experiência, porque a gente vai falar aqui de Sim. Tem uma história sua que eu achei muito... Lá vem. É disso que o povo gosta, Ele tava quietinho, só esperando. Cutucar onça. Tomara que você não vai esquecer meu nome. Não, mas tem uma história que eu achei interessante, que você falou que teve uma amiga sua que também trabalha com eventos, né? Que daí ela foi organizar um evento e pediu sua ajuda, né? E daí você foi... Ah, foi em Ribeirão. Ele tava com medo da pergunta. Só via a boquinha dele assim, Travou ó. aqui, né? Aí a hora que foi uma pergunta Ribeirão. mais suave, abriu um sorrisinho maroto. A Marcela, uma grande amiga, trabalha até hoje no TIM, né? TIM, um dos maiores produtores de eventos do país. Você já produziu o Team junto com ele? Não. Já produzi vários eventos em Ribeirão. Inclusive era uma produção para um amigo da Marcela, um pessoal tradicional de Ribeirão Preto. E ela me convidou, só que ela pediu para ir 2 dias antes pro evento. Falei, pô, mas como que é? O evento é sábado, eu vou na quinta. Você me ajuda um pouco na produção. O evento era na casa desse empresário. E tinha um desafio, né? Então ele veio com a lista de convidados, a casa cabia 120 pessoas, eu veio com uma lista de convidados 600 pessoas, né? Então como é que faz? Então a gente teve que fazer todo um redimensionamento de entrada dentro de um condomínio, banheiro químico teve que ser alugado, cozinha teve que ser... Então, e o banheiro químico não passava na porta, no vão de entrada da casa do cara. Então, na realidade, eu entrava na garagem, mas não ia pro quintal, onde era a piscina, o gourmet dele. E aí eu observei que ele tinha um vizinho que não tinha nada construído, era um terreno. Aí eu sugeri pro aniversariante, vamos falar assim, a gente quebrasse o muro, né? Tinha que realmente quebrar o muro. Como o pessoal são empresários e conheciam todos os vizinhos, a gente chamou 2 pedreiros, nós quebramos o muro inteiro, abrimos um vão grande, montamos todo o layout. E assim, né? E na hora do evento a gente tampou com aqueles tensionados pretos e na terça-feira acho que reconstruíram o muro deles. Foi uma passagem interessante e foi a única solução, né? Porque os convidados iam fazer xixi no chão, não pode. Né? Legal, é criativo, né? criativo. Mas são eventos Tem que pensar fora da interessantes, caixa. são bem legais. Acho que você consegue enxergar mais amplamente quando você chega de fora, né? Talvez esse foi o maior desafio. E ali no momento a menina, a Amanda, né? A Marcela. Ela Marcela não conseguiu enxergar essa alternativa, existia né? a possibilidade de pedir um Munk, né? Mas você transportar, elevar um banheiro químico,
Ele é cheio de produto, né? Esse aqui Imagina, vai balançar tudo, Nossa vai Senhora. Deus me sujar tudo. E, Rogerinho, depois, quando você parou de trabalhar com eventos, você foi pro mercado imobiliário. Como é que foi essa transição e o que virou a chave para você falar assim, vou mudar de ramo? Outra coisa também é viver workaholic lá em São Paulo, né? Você tá dia e noite, acorda cedo pra conviver e à noite pra fazer evento. Então eu acredito que foi um bom tempo numa loucura, né? Foi. Eu Essa tava transição falando de é- desgaste físico, né? Mas que tipo de desgaste? A gente fica com bruxismo, né? Você fica tenso, porque, repito, você trabalha com cifra para produzir evento para multinacionais. Depois tem a demanda dos sócios da empresa, dos amigos, dos donos da empresa. Então, aquilo se torna infinito e a gente está sempre no meio, a gente sempre acionado. Graças a Deus, eu tenho no meu currículo aí, dessa época de produção de eventos, somente sucesso. Um evento que eu posso falar assim, que foi em São Paulo, no estacionamento do Eldorado, que foi uma produção milionária e choveu. Choveu por 2 dias consecutivos, mas a gente alugou mais tenda, enfim, a gente conseguiu contornar. Mas no meu currículo de produção de eventos, nunca tive alguma tragédia, alguma estrutura que caiu, algum equipamento que não funcionou, enfim. E em relação à transição, na realidade, Lucas, como eu tinha saído de Americana, que eu morei fora e retornei e fiquei nessa lacuna, o que eu fiz? Eu entendi que eu fechei meu ciclo nessa parte de produção de eventos e retornei para o interior, voltei para Americana. E como aqui o time é diferente, a velocidade é diferente, como é que eu poderia me sustentar, né? Como eu já tinha feito lá atrásmente, né, como diz na gíria, a minha capacitação junto ao Cresce, eu já era corretor habilitado, eu resolvi tomar, mas numa condição um pouco mais comercial, ou seja, então tinha a estrutura imobiliária familiar, eu peguei uma sala do fundo do escritório do meu pai e a gente começou a trabalhar com uma grande construtora hoje, que é a maior do país, que é a MRV, e aí a gente começou a vender os imóveis que a MRV lançava, junto com a administração de carteira de imóveis de terceiros. Mas aí começou a dar um retorno interessante, toda a experiência de network, de tratar com empresários e possíveis compradores, a gente começa a ficar mais desenvolto, mais maduro em relação a isso, e a retomada foi tranquila. Então, quando eu terminei meu ciclo de produção de eventos em São Paulo, eu voltei para a Americana e retomei aos poucos a corretagem. Tá? E aí a possibilidade, como estava nativa, e os desafios que eu falei no começo da conversa em relação a pseudo-corretores, o Cresce recebia muita denúncia, e como eu estava sempre à frente, sempre ativa, por solicitação do presidente Viana, eu fui nomeado delegado regional, e aí as coisas foram realmente acontecendo, tomou uma escala bastante grande. A MRV hoje, repito, é a maior do país, e eu consegui aprender na dor e na alegria, porque nem tudo é maravilha, né? E aí, tô aqui hoje. Você tocou num ponto bem legal, que inclusive eu queria dar o gancho, que é quando você começa a ganhar escala de vendas na maior construtora do país. Você começa a ter que criar processos, com escala você tem que delegar funções, fazer contratação de equipes. Como que foi esse aprendizado? Você teve que estudar? Você já conseguiu fazer implantação diretamente, depois correu atrás? Conta um pouquinho dessa experiência de ter quantas mil unidades vendidas pela MRV? A gente traz na carteira da Armon mais de 7 mil unidades habitacionais vendidas, que eram os predinhos que a gente fala da MRV. E a MRV sempre foi grande, né? E quantos corretores vocês tiveram também? Nós chegamos a ter 120 corretores com 6 lojas. Então a gente atendia aqui, nós estamos em Limeira, né? A gente tinha uma loja em Limeira, tinha uma loja em Rio Claro, 2 em Americana e uma em Santa Bárbara, tá? E a MRV sempre foi grande, então em relação ao processo, ela já vinha com um processo desenhado. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a MRV antes dela ter o capital aberto, né? Então ela é uma empresa genuína, era uma empresa familiar. Privada ainda. Privada e que já tinha processos. Então a gente tinha que performar em cima desses processos, né? Tem que obedecer, contratar os corretores e capacitá-los, né? À época, e quando eu comecei
na delegacia do Cresce, o presidente Viana falava que nós éramos o primeiro da relação de vendedores, só que de ponta cabeça na relação, né? Então, nós éramos o 10º. Então, era o vendedor mais desacreditado. Ou seja, se você colocasse vendedor de carro, vendedor de seguro... Posso corrigir? Pode. Não era? É. Ainda. Não, mas Ainda mudou né? muito, mudou. E por É. que E vejo que ainda por tá esse- pior por hoje que em esse dia, né? preconceito? Não sei, a Acho época, eu acho que, assim, o corretor, tô falando coisa de 20 anos atrás, tá? Ele era tido como o vendedor que não teve sucesso. Então ele começava a vender lotes, porque a quantidade de lançamentos, na realidade eram loteamentos antigamente, né? Ela era bem menor do que se tem agora, né? Então a gente falava de Americana, aqui Limeira, Rio Claro. Sempre foi um polo de expansão Piracicaba. urbana gigantesco, Sempre né? foi um polo, mas O a Campinas, velocidade Piracicaba era aqui, bem né? menor. Então, assim, o cara não conseguiu se formar, não é advogado, não é médico. E aí? Não é um empresário. A Americana tinha muito setor têxtil, né? Então, ele não era um empresário de tecido. Nem comprava, nem vendia. O que ele ia ser? Ou ele ia vender cota de seguro, ou ele ia vender imóvel. Então, E a barreira de entrada é muito baixa também, né? É, Então, e- para você ser um corretor e tirar o Cresce, não tem... Não tem muito problema não é desafio, nem né? esse. Eu O achei, problema é é. que muita gente trabalhava de forma irregular, não tinha nem o Cresce, se portava Acho como que corretor, que era o que você falava que era pseudo-corretor. E esse é um mercado que você precisa de muita segurança, de muita confiança, e isso demanda informação. Exatamente. Você precisa analisar documento, você precisa ter informações assertivas na mão para passar para o seu cliente, informações relativas a imóvel, relativas a financiamento, a condições de fechamento, negociações, cláusulas contratuais. E uma pessoa que não é corretora, que está corretora, que é aquela fase de transição lá, entre um negócio e outro, ela não tem conhecimento desse mercado, não sabe como as coisas funcionam, e aí ela fala, é simplesmente juntar as duas pontas aqui, vou ganhar minha comissão e ficar rico e virar essa página. Você Então, falou no ponto, né? então aí essa pessoa que não sabe como funciona, vai lá, fala um monte de pataquada, queima o filme de quem trabalha corretamente, e aí você fica com uma categoria toda estigmatizada por causa de más condutas. Essa é a minha visão, pelo menos. Né? Mas também tem um ponto, é a questão da capacitação, porque é um... Aprendizado, né? Curva de mas aprendizado. exatamente Precisa isso que eu ter, falei. né? Mas está relacionado com isso, porque assim, os corretores, quando eu quis dizer que da barreira de entrada, você não tem um curso específico, você tem a prova do Cresce, mas a prova do Cresce é muito superficial. E é pra relativamente acessível, barato, né? Pra você se tornar um corretor. Hoje, infelizmente, você pegar ali, É. é igual prova de autoescola, você Exatamente. pegar a alternativa mais longa, geralmente é a certa. falar, né? E Ó, gente, tivemos um Aí, né? imprevisto aqui, acabou a energia aqui no estúdio por alguns minutos, então Travamos aqui. travamos voltou aqui, já. travamos, Graças travamos. a Deus tá tudo Tinha certo. que acontecer um imprevisto, Tinha que acontecer né? pra gente colocar em ordem as coisas aqui. Tá tudo certo já, tá? Então vamos retomar aqui. Bora. É... A gente tava falando dos desafios, né? De ser corretor, essa falta de barreira de entrada. E dos preconceitos, É, né, exato. que existem com relação a isso, Isso. né? E principalmente a questão que o corretor ele não busca capacitação, né? Exatamente. Que ele acha que é só entrar no mercado, fazer a ponte entre as pessoas e a informação, que é o mais importante, essa questão de estudar, de se capacitar, que é o principal e que traz o diferencial de mercado entre o bom corretor e o mau corretor. Isso é o que o pessoal acaba não correndo atrás e por isso que tem um corretor essa má fama que a gente estava conversando agora há pouco, E porque ela- a maioria não estuda. E também E a- são todos generalistas, É. né? Não são nichados, que não entendem específico. Não existe um corretor só que especializado em locação, outro especializado em Até venda de casa Tem de alguns, luxo. né? Alguns. Mas Mas é são um casos à parte. Eu entendo também que vai além disso e muito mais raso, não tem a profundidade, porque o cara que entra hoje, ele ficou desempregado, ou ele virou Uber, ou ele tá tentando ganhar uma grana ali por fora, o que ele vai fazer? Pô, vou vender umas casas aí, né? E nessa de vou vender umas casas, ele não tem esse conhecimento e ele luta somente pela comissão. Ele não luta para solucionar um problema,
para Não tem um entregar propósito, uma né? solução. É Não- realmente não- falta a de visão propósito. dele não é entrega de valor Exato. para os clientes Então, deles, né? Acho que ele não consegue, ele próprio, quebrar a própria barreira dele de se Eu aprofundar acho que a no gente mercado. tem que levar né? em consideração duas coisas aqui, que o Tomás foi muito oportuno e falou que é zero barreira de entrada. O corretor, ele acha que ele vai conseguir uma coisa, algum resultado financeiro num curto espaço de tempo. Isso é uma ilusão. Então, eu acho que aliado à falta de barreira de entrada, o imediatismo. Então, ele vem geralmente o corretor, por isso que eu disse que ele é o primeiro lugar numa lista de ponta cabeça, querendo obter resultado imediato nunca vai conseguir, tá? Ele está já no modo de sobrevivência, então ele com essa necessidade de performar, de mostrar resultado imediato, ele não consegue fazer um atendimento de qualidade, ou seja, ele não vai entender a necessidade do cliente dele, ele não vai ter paciência para tal, ele vai querer encurtar o processo e isso hoje em dia é mais do que provado que o resultado não vem. E Tá? quais as características hoje você diria que o corretor tem de ter para ter sucesso e quais os caminhos que ele tem que trilhar e quais são as skills, os conhecimentos que são necessários para atuar como corretor? Acho que primeiro é fazer o que gosta, tá? Ele tem que ter ele tem que ser nato, vendedor nato, gostar de fazer essa venda, tá? Constantemente está se capacitando, porque está tudo muito dinâmico. Acho que foi o Caio que falou há pouco. Hoje o corretor ele se anuncia como corretor e que faz de tudo um pouco. Não, a gente tem hoje vários segmentos. A gente fala de apartamento alto padrão, apartamento médio padrão, apartamento baixo padrão, que a gente enquadra aí como os subsidiados pelo governo, programa Casa Verde e Amarela. O segmento industrial, galpões industriais, galpões comerciais, logística, os híbridos. Então, é assim, o cara falar que é corretor hoje e que faz de tudo, eu acho que ele começa se apresentando de uma maneira errada, tá? Então, constante capacitação. Hoje em dia, os podcasts, o próprio Instagram, né? Você consegue absorver muito conteúdo. YouTube, né? YouTube, você elegeu... As redes sociais. Isso, redes sociais. Você elege aí hoje os corretores de sucesso, os empresários de sucesso, principalmente no setor da construção civil. Eu acho que você consegue começa a trilhar um caminho bastante promissor. E nada resiste ao trabalho, né? Não adianta a gente estar capacitado, eleger os melhores empresários, trabalhar com os corretores de sucesso, nas melhores bandeiras do Brasil de imobiliárias. Se você não madruga, se você não planeja as tuas ações, se você não tem a tua planilha financeira, se você não faz cálculo de comissões, se você não entende um pouco de simulados bancários, né? Hoje você tem que ser, na realidade, como outras profissões, multi-especialista, né? Senão você deixa a desejar. E eu acho também que complementando aqui, eu acho que o corretor hoje, ele deve investir muito em network. Exato. Porque network é a sua rede de relacionamentos e é onde você vai explorar para fazer aquele negócio, aquela venda. Se você tá no meio de pessoas que empreendem no mercado imobiliário, de pessoas que são compradoras e vendedoras de imóveis, pessoas que são investidoras e conhecem pessoas que às vezes não são do mercado imobiliário, mas por herança ou por algumas outras razões têm bastante imóveis, você vai conseguir movimentar essa rede para fazer com que os negócios aconteçam, né? Então, um ativo importante do corretor de imóveis é o network. É aquela velha história, né? O cara quer vender um apartamento de luxo que custa 20 milhões de reais lá como chama lá em São Paulo, onde vive aquela mulher? Tem Jardins, tem... Vila Olímpia, tem vários. Vila Olímpia, vai. Vila 20 Nova milhões. Conceição, hoje nos lugares. 20 milhões de reais e o cara indo treinar na academia do bairro. Mas O network não tá ligando ele às pessoas que compram esse tipo de imóvel. Ele não tá Então juntando o Lé com o exato, CRE. Ele exato. vai oferecer um produto diferenciado para um público que ele está bem longe, distante do que ele precisa. E fora
Isso, essa questão do network, né? O corretor também tem que entender que venda de imóveis é uma venda consultiva. É. Não é aquela venda que o cara chegou, eu quero esse imóvel, vou lá, comprei, né? Então, essa questão da consultoria é algo que demanda prazo, né? Então, você tem que estar em constante contato com o cliente. Não vai ser um contato que você fez com o cliente, que ele demonstrou interesse, você não sentiu aquela coisa, não sei se vai fechar ou não, você descarta. Porque você tem que manter um contato contínuo com o cliente, dando suporte, dando atenção. E se a pessoa não tem isso e não faz registro do que está acontecendo, porque você acaba se perdendo. Então, a questão da organização é muito importante para ele saber também o que está se passando dentro Ele tem que gerar um relacionamento, né? E fazer exato. desse relacionamento uma experiência positiva, tanto para quem vende como para quem compra. Tá? É o que a gente sempre fala atualmente, até falando um pouquinho da Áurea e de venda de áreas, terrenos, lotes, glebas, tudo mais para construtoras, a gente sempre fala que o ideal é criar uma conexão, né? Inclusive... Na nossa última upgrade da nossa landing upgrade foi todo conectado em relação a esse termo, né? A gente cria conexões de sucesso para ter relacionamentos de sucesso, para ter resultados de sucesso, né? Exatamente. Uma coisa puxa a outra. E, Rogerinho, você começou atuando como corretor, com venda de apartamentos, trabalhando na imobiliária da família e depois... juntos nós constituímos a Áurea, né, que é uma imobiliária digital, é uma startup, mas ela é bem nichada. É diferente. Eu queria que você pudesse contar um pouco sobre o nicho de atuação nosso agora e um pouco sobre as especificidades técnicas do corretor e da pessoa que atua nesse nicho. Como se difere de um corretor que vende apartamentos, por exemplo? A gente vai falar da Áurea, né? Então acho que a gente vai ter que marcar outra data nesse estúdio aqui que a gente vai falar bastante. É um modelo de negócio promissor. Eu acho que eu tô numa empreitada que me deixa muito feliz, tá? Até pelo fato de ter vocês como sócios, como colegas de trabalho. Partnerships, né? Gente, CCC, curta, compartilhe e comente, tá? Primeiro dia meu, já sou debutante de sucesso aqui. Até caiu a internet, né? Vai vendo. Então, a gente precisa de mais tempo para falar da Áurea, mas é um desafio promissor, é um modelo de negócios inédito, tá? Eu carrego um pouco mais de experiência, a gente sempre fala, né? Na minha época não era trena digital, eu tinha aquela trena que tinha que enrolar, era a botina e na chácara ver os lotes. Então, eu acho que isso é um projeto, é um modelo de negócio que vai dar muito certo em se tratando somente de áreas e terrenos. A gente trabalha com terrenos acima de 1.000 metros. Em relação aos corretores que trabalham nesse tipo de produto, outro tipo de capacitação, outro tipo de entendimento, tem que ter uma formação mínima, tem que ter uma faculdade, porque, como o Lucas falou há pouco, né, hoje um network, pelas imersões que a gente tem feito dentro da Áurea, estudando o nosso departamento comercial, um network sólido, um network pesado, vamos falar assim, de gente do setor, ele representa um departamento comercial. Então você tem que estar junto do Caio aqui, a gente tem que fazer campanhas específicas para atingir esse pessoal, para poder estar anunciando o que a gente está fazendo, que é ofertar áreas de terrenos para as grandes construtoras do setor da construção civil. E tem grandes desafios, que não é só oferecer determinada área para dezenas, né, de construtoras simultaneamente. Tem suas particularidades, tem seus processos, tem as conexões corretas, né? Conta um pouquinho de uma história de sucesso dentro de uma negociação que você passou recentemente. Sem citar nome de clientes por causa de compliance, né? O LGPD tá aí para... Vamos falar de êxitos, né? Lucas falou. Assim, quando a gente fala de modelo de negócios novo, a gente entendeu que há um tempo curto atrás, vamos falar de 5, 6 anos atrás, mais eu e o Tomás, que a gente trabalhava de uma maneira analógica, tá? A gente percebeu que, se a gente for falar de particularidades, que quando as construtoras queriam entrar em cidades do interior,
eles tinham dificuldade porque os corretores que a gente fala, os tradicionais, que faziam de tudo, eles não tinham tanta habilidade para conversar com os empresários. Porque quando se trata de área grande, são famílias tradicionais, herdeiros, escritórios que têm empresários por trás, enfim. Então, não é todo empresário, não é toda a família tradicional da cidade que recebe um corretor. A gente pode falar isso mesmo que seja competente, mas desconhecido. Então, existe sim uma dificuldade nesse acesso, tá? Então, a gente entendeu, até pelo fato de sermos tradicionais na nossa cidade, de ter um pouco essa facilidade, gerar uma experiência em relação a esses contatos, tá? Criar processos em cima dessas experiências e poder propagar para as outras cidades, tá? Então, é assim, é um desafio bastante grande. A gente vai continuar capacitando, né? Vamos continuar fazendo toda essa conexão junto do Caio aqui, do nosso departamento de marketing, growth, que fala? É growth. Para poder ter sucesso nesse novo produto. Um ponto interessante é que quando nós ingressamos nesse mercado, é um mercado que era extremamente desorganizado. E só o fato de ter organizado as informações num documento de Word, papel, sulfite, a gente já começou a se destacar. Sim. Tanto que nós somos chamados por uma construtora de capital aberto para ir na sede deles em São Paulo, conversar com os diretores, para apresentar um modo diferenciado com o qual a gente estava trabalhando, sendo que a única coisa que eu fiz foi organizar as informações em um único lugar. Uma pasta física. Na época, corretores tinham informações das áreas, mas não organizavam, né? Agora Exatamente. A gente organizou e digitalizou. Foi trazer essa organização que começou a ajudar a gente a chegar onde a gente está chegando. Assim. E hoje mesmo com toda a organização que a gente tem hoje em processos e métodos, né? E toda a tecnologia por trás, qual é o tempo médio de maturação de um negócio desde a apresentação de uma área até a sua consolidação, até o seu êxito? Vou fazer uma divisão na linha do tempo. Da maneira analógica, como o Tomás disse há pouco, que a gente conseguia reunir informações, as informações primárias e secundárias pertinentes àquela área e montar uma pasta física, esse processo demorava de 6 meses a 1 ano, tá? E agora com esse tempo, hein? É tempo, é muito tempo. É muito porque tempo. você tinha que verificar prefeituras, cartórios, plano diretor, enquadramento, vários departamentos da prefeitura, e isso era analógico, né? Então, até por conta da velocidade que as empresas estão avançando, sim, né? sim, isso daí já se defasou, né? E depois que a gente, na outra parte dessa linha do tempo, que a gente conseguiu, com esse modelo de negócio, encurtar esse processo, porque tudo que era físico, a gente conseguiu digitalizar. E quando digitalizamos, esse processo de prospecção, ele escalou de uma maneira quântica, a gente pode falar isso, que a gente reúne uma grande quantidade de áreas na plataforma e encurtou esse processo. Até a gente menciona no nossa landing page que a gente entende que é um novo ciclo de captação, né? Esse trabalho de mineração está sendo feito na origem, a gente fala direto com o proprietário, então as informações são mais assertivas. E é importante mencionar que não é meramente uma imobiliária onde nós simplesmente fazemos a intermediação e assessoramos na negociação. Nós também fazemos uma diligência e Exato. levantamos várias informações das áreas. O Dr. Lucas falando. Como diligência, curadoria. Como zoneamento, coeficientes, enfim, todas as informações necessárias para as construtoras fazerem os estudos de viabilidade. E aí eu acho que isso vai muito em linha com o que nós estávamos falando antes, né? Que nesse mercado, um mercado imobiliário é um mercado muito tradicional e que tem muita necessidade de vamos dizer assim... Tem uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande por tecnologia, porque Exato. é um mercado muito tradicional e é muito difícil de você inovar. Então, é uma demanda muito grande por inovação. Quando você faz alguma inovação, ela é disruptiva no mercado. E no nosso caso, particularmente, nós optamos por nichar, nos especializarmos em uma parte do mercado imobiliário e aí verificamos quais eram as principais dores desse mercado lá no começo,
fizemos todo o nosso planejamento em cima disso e hoje nós levantamos todas as informações, apresentamos uma quantidade monstruosa de áreas para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, essas áreas já vêm diligenciadas com informações já para que os nossos clientes possam fazer as análises de viabilidade e não perder tempo. Mas respondendo a sua pergunta, uma negociação demora em média de 6 meses a 9 meses. Mesmo com toda a tecnologia. Mesmo né? com Isso toda a tecnologia. continua sendo como o mercado tradicional ele demanda, né? Ele encurtou Ele encurta um pouco. A gente faz, como o Lucas acabou de falar, a gente já coloca na plataforma todas as informações pertinentes. É que Já existe chega também lá. o processo antes da apresentação. já Que cheguei a- aqueles- É que eu assim, cheguei a você participar- diminui o prazo de estudo de viabilidade, mas a Exato. fase negocial, É fase igual. negocial Ela é se igual. mantém, Ela e a se fase mantém. de dar Até porque não licenciamento, depende né, só de Tomás? dois A esteira pontos, de né? aprovação Exato. tem que ser Se mantém, obedecida. Já cheguei a participar de negociações que duram 1 ano e meio. Depende Então, muito de prefeitura, de SPE, de Graproab, Mas era de também- vários fatores, né? Mas também, por exemplo, a gente nessa época que durou 1 ano e meio, nós não tínhamos todas as informações em mãos, Sim. igual a gente tem hoje. Hoje com Então- um clique a gente tem tudo na mão, né? Exatamente. Então foi um processo mais demorado, porque a construtora vai rechecar as informações, vai atrás de prefeitura, vai verificar coisas que hoje a gente já fornece de mão beijada para eles, né? Já fornece pronto. Então isso também demandou um tempo. Sim, E a negociação exatamente. se prolongou por causa disso também. E Rogerinho, já que nós falamos aí de inovação no mercado imobiliário, nós já estamos chegando no fim aí do nosso podcast. Qual a sua visão para o futuro do mercado imobiliário no Brasil? A O que minha você visão acha pro que vai mercado acontecer? imobiliário, Futuro. a digitalização é inevitável, tá? Ela já aconteceu, na é. verdade, né? Tá acontecendo. Eu não enxergo a extinção de corretores. Vai ter sempre que ter um intermediador, tá? Porque tem muita gente aí que acha que digitalizando, você encurtando esses processos, vai sumir a pessoa corretor, o intermediador. Eu acho isso praticamente impossível, tá? E o fato dessa digitalização, que eu estava até conversando com o Tomás na vinda, né? Que a gente vai, num curto espaço de tempo agora, falar que muita coisa mudou por causa da pandemia e da guerra que está tendo. E isso vai ser consumado, tá? O Brasil é carente de habitação. Existe uma demanda absurda, tá? Um déficit, na realidade, um déficit habitacional bastante grande, consequentemente a demanda. Só os segmentos, que são segmentos de baixa renda, média e assim por diante, tá? Mas um dos pilares que move o Brasil é a construção civil. Então, o futuro que eu enxergo, ele é muito promissor, tá? Cada vez mais rápido, as construtoras mais assertivas no que querem, com produtos inovadores em função da demanda, ou seja, grandes centros, pequenas residências próximas a metrô, próximas às famosas cápsulas que a gente está vendo aí, e em centros menores, a manutenção ainda dessa expansão urbana clássica, vamos falar assim, né? Que o sujeito mora num sítio, ele vai para o bairro, do bairro ele vai para um prédio, existe essa migração, tá? Por isso que eu acho que o futuro é extremamente promissor, porque existe um déficit, a demanda está aí, o dinheiro circula e hoje vamos falar, o indivíduo ele quer ter qualidade de vida, ele quer morar bem, enfim, ele quer prover a família e ter, que eu falei há pouco, qualidade de vida. Uma coisa interessante que você falou é o tamanho das residências, né? Saiu hoje no jornal que 80% dos lançamentos na capital São Paulo são com apartamentos de até 40 metros quadrados. No máximo. No máximo. No máximo. Hoje o mercado tem mudado bastante. Hoje né? a gente já tem uma construtora, talvez mais, mas a mais conhecida é a Vitacom, né? Então acho que todo mundo conhece, que tá se expandindo muito nas capitais aí do Brasil e eles estão lançando estúdios de 12 metros. As famosas cápsulas. Exato. Né? Um quarto integrado com uma cozinha, um banheiro e só. É só para você dormir, para pessoas solteiras. E essa demanda é gigantesca hoje, essa né? realidade já existe, né? Dos grandes Tóquio, Austrália, enfim. Isso está começando a vir aqui agora. E como o Caio falou, é uma habitação estrada. Não chega a ser habitação, né? Não, Sabe? é para dormir. É muito estratégico. É Você um tem dormitório. voo às 5 da manhã, você fez uma reunião o dia inteiro, então às vezes não compensa você ficar no hotel ou alugar um flat, ou seja, as coisas estão muito dinâmicas e a tendência é cada vez mais
é diminuir nos grandes centros. E Rogerinho, para a gente finalizar aqui, para quem está começando no mercado imobiliário, ainda não tem muito conhecimento, quer aprender mais, quer ingressar, seja como corretor, seja como empreendedor nesse mercado, qual é o seu conselho? Eu acho que esse mercado é promissor, desde que ele seja um vendedor nato, como a gente falou no começo da conversa. Ele, para exercer a atividade, ele tem que se habilitar, né? Tem vários cursos que ele pode estar procurando aí, inclusive no site do Cresce, crescisp.org.br. Ele pode estar procurando as escolas, entre aspas, que fazem essa certificação, se capacitar, se ele for organizado, se ele tiver a fim de trabalhar. Eu acho que hoje, na cadeia dos vendedores, se ele debruçar realmente e montar uma estratégia para trabalhar com produtos que ele goste, ele pode ter muito sucesso, ter uma rentabilidade financeira bastante grande, aonde quer que ele seja, onde ele mora, no domicílio dele, na cidade dele, cidades vizinhas, enfim. Eu acho que o corretor, ele tem a facilidade de atuar onde ele mora, onde ele é conhecido, mas tem outros grandes centros que a gente acabou de falar, ele tem mobilidade, então ele pode fazer. Então eu acho que se ele tem vontade, ele deve sim se capacitar, se inscrever e estar habilitado para ser um corretor competente. E como empreendedor? Como empreendedor, cada vez mais estudando a Áurea, que é essa plataforma inédita, que é um modelo de negócios novo, que logo vocês vão ver nas melhores TVs do Brasil. Vendedor ou não, hein? Tem que fazer o merchan, As consultoras que nos aguardam, os bancos também. Exato. É isso. É isso aí, gente. A gente Foi um vem se prazer inenarrável, encaminhando. viu, cara? Né? Foi inenarrável. Inenarrável. Gostei demais. Agora vamos reservar aqui uma hora só pra falar da Áurea. Aí nós vamos Exato. fazer A até um gente- jabazinho diferente, fazer o growth diferente aqui. A conexão e o Tomás vai né? falar um pouquinho mais, até porque ele tem que esquecer o nome de alguém, né? Doutor Lucas, muito obrigado pela Eu que sabatina. agradeço. Agradeço, Tomás, Ó, Caio. muito pessoal obrigado da também Resenha de, Sucesso. em contrapartida, foi muito bom ter você aqui. A gente esperou muito por esse momento. É uma satisfação imensa você trazer esse conhecimento pra gente. Pra mim, inclusive, que sou o mais novinho aqui no mercado imobiliário, né? Bebezão E também da pra quem turma. tá vendo a gente, hoje foi um dia incrível, né? Ter o Rogério aqui na mesa com a gente, no Resenha de Sucesso. É um evento sem precedentes, né? Único, Isso ímpar. aí. Único, ímpar. É isso. A gente terá um próximo para falar especificamente de um modelo de negócio que a Áurea é. Mas enquanto isso, eu peço que você novamente aí, se você tá até o final com a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber todos os conteúdos, para não deixar nenhum de fora, que tem muito aprendizado aqui. Curtir as nossas redes sociais. CCC. Curta, compartilha Comenta e compartilha. Agora Isso. já aprendi. No Instagram, no TikTok, YouTube. no YouTube, Facebook. Facebook, Spotify. também. Rogerinho, como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Meu Instagram é IM Rogério Armon, vai vendo, metido, né? E a plataforma é Áurea com 2 L's, todas as áreas, traduzindo, né? aurea.com.br. E tem canal também no LinkedIn, né? sim. LinkedIn, inclusive Rogério tá Armon. muito requisitado lá, Isso, né? vi que estão dando umas buscadinhas lá. Né? E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então fechou, gente. Agradeço a presença de todos vocês aí até agora com a gente na resenha de hoje, que é de muito sucesso. Tem muito aprendizado com o Rogério aí. E fiquem ligados e até a próxima, pessoal. Tamo junto, gente. Obrigado. Valeu.